Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área, em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, uma das principais dúvidas que a gente tem quando começa a desenvolver os nossos códigos é sobre qual IDE utilizar, qual que é a melhor IDE que a gente pode utilizar para desenvolver os nossos códigos. Bom, essa é uma pergunta um tanto complexa e eu vou falar a respeito aqui de algumas ideias para que a gente possa tentar avaliar isso. Bora lá conhecer? Bom, buscadores, vamos lá então. A primeira IDE que eu utilizei quando eu comecei a programar, quando eu comecei a estudar, foi o NetBeans. Mas por que eu utilizei o NetBeans? Eu vou até abrir aqui para vocês ela, para que a gente possa visualizar como que funciona o NetBeans. Pronto, vamos lá. Bom, por que eu escolhi o NetBeans? Primeiro que eu acho que ela é bem simples de se utilizar. Eu acho que ela é uma IDE bem fácil mesmo de você lidar e de aprender a trabalhar com ela, mas tem um motivo principal que são a questão das bibliotecas. Então, quando a gente começa a programar, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai precisar utilizar bibliotecas para configurar os nossos sistemas, ok? E aí, para mim, aqui, o NetBeans, ele facilita bastante a nossa vida por essa questão da biblioteca. Ó. Então, se eu clicar aqui com o botão direito em cima de bibliotecas, veja que eu posso vir aqui em adicionar biblioteca e veja que eu tenho uma gama aqui de pacotes que eu posso utilizar dentro da minha programação, ok? Então, vou ter aqui, por exemplo, a biblioteca do JDBC com MySQL, com Postgre. Eu vou ter, por exemplo, aqui o JSF, o JSTL, o Spring. Eu consigo, inclusive, trabalhar com o Spring dentro da nossa ideia do NetBeans. O JPA, por exemplo, também, que é um recurso muito utilizado quando a gente programa em Java. Então, existem muitas possibilidades que eu tenho aqui de bibliotecas já pré-instaladas. É só colocar aqui e adicionar que ele já vai estar no meu projeto. Eu não preciso me preocupar em ir na internet, buscar essa biblioteca, buscar esse recurso para poder utilizar dentro da minha IDE. Então, esse foi o principal motivo pelo qual eu escolhi o NetBeans. Okay? Bom, mas o NetBeans não é a única IDE disponível no mercado. Existem inúmeras, principalmente quando a gente fala da linguagem Java. A gente tem, por exemplo, o IntelliJ, a gente tem o Eclipse, a gente tem, por exemplo, também o Spring, a Spring Tool Suite, que é a que eu vou mostrar agora para vocês e é a que me convenceu a largar o NetBeans. Então vamos lá que eu quero te mostrar o porquê que eu mudei de ideia, o porquê que eu mudei então para o Spring Tool. Então vamos lá. O que me fez escolher o Spring Tool é que ele uniu a vantagem do NetBeans com a vantagem do Eclipse. Ou seja, a gente tinha a biblioteca pronta já no NetBeans para a gente só adicionar dentro do nosso projeto e a gente tinha no Eclipse uma IDE que não fosse tão grande, que não fosse tão pesada, que facilitaria também a nossa vida, porém, sempre que eu precisasse utilizar uma biblioteca, eu precisaria buscar na internet essa biblioteca, fazer o download na minha máquina e adicionar ela no meu projeto. Agora, o Spring, ele me dá a possibilidade de ter tudo num lugar só, mas não ter tudo isso baixado ao mesmo tempo. Como assim, né? Vamos lá que eu vou te mostrar. Se eu clicar aqui com o botão direito, ó, na pasta Embaixador Rodrigo, e vier aqui na opção Spring, ó, e clicar em Add Starters, olha só o que vai acontecer. Ele vai carregar aqui para mim uma possibilidade de bibliotecas que eu tenho de utilização dentro do meu projeto. Veja que ele não apareceu instantaneamente, né? Por quê? Porque ele não está já instalado na minha máquina. Ele está se conectando lá no site do Spring e ele está já buscando essas possibilidades de bibliotecas para que eu possa adicionar no meu projeto. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, o web, que eu vou criar um projeto web, por exemplo. Então, eu posso selecionar aqui o web e posso clicar aqui, ó, Spring Web. Ok? Bom, é bem importante a gente falar isso porque o Spring, ele já é como eu posso dizer, um ecossistema, ele tem toda uma plataforma, ele tem toda uma gama de bibliotecas que a gente pode utilizar, além desses recursos que eu estou te mostrando. Então a gente tem o Spring Web, a gente tem o Spring Security, a gente tem uma série de ramificações do Spring que facilitam bastante a nossa vida. E que se a gente estiver utilizando ainda a ideia da Spring, fica muito mais fácil a nossa vida para programar, ok? Bom, qual que é a outra opção aqui? O TimeLeaf. O TimeLeaf, ele faz a intermediação, digamos assim, do que a gente tem na web
com o nosso back-end. Então ele faz essa conexão da parte do front com a parte do back. Agora, todo projeto a gente também precisa do banco de dados. Então a gente pode utilizar uma metodologia de conexão com o banco, que é o JPA. E o Spring também tem uma biblioteca chamada Spring Data JPA, ou seja, que é o banco de dados, é a metodologia que o Spring utiliza para banco de dados através do JPA. Ok? Já selecionei aqui também. Bom, mas aí eu selecionei essa metodologia, mas aí eu tenho que pensar, bom, mas qual vai ser o banco que eu vou utilizar? E eu vou escolher aqui o MySQL, mas você poderia também selecionar um Postgre, por exemplo, ou qualquer outro banco, mas eu selecionei aqui o MySQL. Então veja que eu já consegui colocar dentro do meu projeto algumas bibliotecas. Elas não estão instaladas no meu computador como acontecia lá no NetBeans, mas a partir do momento que eu clicar em Next e finalizar, ele já vai importar essas bibliotecas lá para o meu arquivo POM dentro do meu projeto, ok? E a gente vai ver isso agora, como que vai ficar. Bom, então vou clicar aqui em Finish e olha só que ele já vai criar o meu projeto. E veja que depois que eu cliquei em Finish, ele já abriu para mim o meu projeto e já abriu um arquivo chamado POM, que é esse arquivo aqui, tá? POM.xml. E nesse arquivo POM, veja que ele já tem aqui o JPA que a gente pediu, ele tem o TimeLeaf que a gente pediu, ele tem o Web que a gente pediu, ele tem o MySQL, ou seja, ele tem todos aqueles arquivos que nós havíamos solicitado no momento que nós estávamos configurando o nosso projeto. Então veja que todas aquelas bibliotecas que a gente precisava utilizar lá do NetBeans, a gente já indica aqui qual que a gente quer e ele vai lá, carrega essas bibliotecas e traz para o meu arquivo POM para que eu possa utilizar já dentro do meu projeto. Essa é a grande vantagem que a gente tem de utilizar o Spring Tool Suite. Lembrando que outra grande vantagem é que ele é uma gama enorme de bibliotecas, de frameworks que a gente pode utilizar, como por exemplo esses que a gente viu e também, por exemplo, Spring Security. Ou seja, tem muitas possibilidades que a gente tem de utilização do Spring quando a gente também trabalha com a ideia do Spring. Bom, buscadores, muito legal, né? Você viu como é fácil, como é simples, e você viu que essa ideia oferece uma gama de recursos muito bom? Bom, mas é claro que a escolha é sua, eu te dei aqui algumas sugestões e você vai escolher aquela que melhor se adequa, ok? Então, curtiu? Se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o seu like. Aquele abraço! Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.